surgiu assim, o evento já estava pronto, a programação fechada, e aí eu estive em São Paulo, e andando ali pela Vila Mariana, eu vi uma locadora aberta. E eu falei, meu Deus do céu, hoje ninguém, dizem que nem assistem DVD mais, né? Tá obsoleto. E uma locadora aberta. Entrei, porque tinha um filme que eu sou apaixonada e que eu tinha muito desejo de ter esse DVD e eu ainda não tinha, eu não tinha ainda. Aí eu entrei e perguntei para esse DVD aqui, ó, Clã das Adagas Voadoras. Foi quando eu conheci o Ricardo Luperi, que a locadora dele, gente, é uma verdadeira biblioteca. É uma biblioteca de imagem visual, tudo tão organizado, organizado por autor, né? Ele vai falar mais. Eu fiquei tão entusiasmada. Era passagem, fiquei, meu Deus, nem sei quanto tempo lá dentro conversando, né, Ricardo? Aham. E tinha o DVD, e depois quero conversar com você sobre ele. E tinha o DVD que tem uma das imagens mais lindas de dança. É um filme chinês, é um cinema chinês, né? E é uma Uhum. dança onde a protagonista dança com um vestido, tocando tambores com as mangas desse vestido. Ô, gente, é um negócio assim maravilhoso, de doido. Começamos a conversar e ele me mostrou uma prateleira enorme, só de coisa de dança, gente. Só de coisa de dança, muito material. E, enfim. E aí eu perguntei para ele, Ricardo, topa conversar? Vamos trazer essa temática lá para o seminário? E ele me contou então de você, Lara. Olha, minha filha, ela é cineasta, está estudando cinema. Eu falei, uau, vamos chamar para conversar, porque o seminário é esse lugar de troca, de conversa, e ele tem se mostrado como esse lugar de muito aprendizado. E eu tenho certeza que nós temos muito que ouvir e aprender de vocês, né? Então, que bom que você topou, Ricardo! E que bom que você Ah, topou, Lara! Gente, a Lara está fazendo um exercício malabarístico para estar com a gente aqui, né, Lara? Então, assim, ai Mas meu eu Deus, estou amei muito feliz. o convite. Bacana demais. Então, gente, eu sou a professora Isabel Coimbra, coordenadora do evento e também do programa de dança experimental. Eu tenho a honra e a alegria de ter aqui essa dupla maravilhosa, pai e filha, o Ricardo e a Lara. Eu queria passar aí para eles, eles têm muita coisa, gente, tem um site super legal. Eu vou parar de falar, já fiz as introduções. Ah, antes que eu me esqueça, fazendo aqui, nossos anais estão publicados. E aqui é um marcador de livro, tá vendo? No marcador de livro nós temos o QR Code, que vai nos levar para os artigos escritos, aprovados, apresentados em GT e algumas palestras articuladoras, tá? E os nossos anais também já estão disponíveis no nosso site. É só entrar lá. Tem um ícone específico para os anais do 18º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança. E você pode estar acessando aí a parte científica e também as videodanças que eu publiquei aí, nós publicamos aí nos nossos anais, tá bom? Bora lá conversar? vamos. Então, Bora. Ricardo, queria que você contasse um pouco para nós dessa... O nome do seminário é Conexões Dialógicas, né? Como é que fica essas conexões, esses diálogos, dialogismo, né? O Bakhtin, que é um dos autores que a gente tem falado muito aqui no seminário, ele vai falar sobre a polifonia de vozes, da importância das conexões dessas várias linguagens, trazendo sentido, né? E a gente está aqui para falar um pouco sobre a dança no cinema, dança e cinema, a dança na fita. E eu queria te perguntar como é que você enxerga, como é que você tem trabalhado. Eu sei que vocês têm feito, né, algumas interferências, quer ver? Aqui, eu preparei até um fundo aqui para nós, né? Você falou que vocês fizeram um negócio dançando na chuva, não foi?
Então, eu queria que A vocês gente faz compartilhassem um pouco aí da experiência. Como é essa interlocução de vocês? Como é que essa conexão vídeo, cinema e dança? Tá com você. Com vocês. Bom, um breve histórico, né? Eu tenho a locadora sou arquiteto de formação, mas tenho a locadora desde 91. E como eu gosto muito de cinema, é uma locadora específica, como você falou, de cinema de arte, separado por temas, como a dança, como diretores, psicologia, filosofia, pintores, músicos, sempre voltado para a arte. Tem os comerciais também, mas sempre voltado para a arte. Eu sempre fui interessado muito em cinema, sempre fui um apaixonado por cinema. A dança, eu confesso, não é uma... Não passa... Especialidade. Se vocês virem o vídeo no YouTube, Só que a gente, como brinca muito no canal, hoje eu postei um vídeo no canal de Giverny, que a gente foi na casa do Monet lá e falando de um filme sobre o Monet. E a gente acaba fazendo, às vezes, alguma dancinha, alguma coisa, e é o máximo que eu faço com relação à dança. eu acho que dá pra gente falar aqui que a gente sempre teve um encanto muito natural pelos musicais, que eu acho que é a maior fonte, a primeira relação que você faz, né? Sim. Quando você pensa de cinema com dança. Sim, o musical é um gênero que ao longo dos anos eu vejo na locadora, muita gente tem reação contrária, né? Talvez pela própria catarse que ele faz da pessoa num delírio de felicidades musicais hollywoodianos, de subir na mesa, começar a cantar, ou como Os Guarda-Chuvas do Amor, por exemplo, né? O filme francês Onde lindo. não tem tanta dança propriamente. Eu não conheço esse Guarda-Chuvas do Amor, não conheço. É um filme, a Lara pode falar, ele é todo falado, ele não tem falas, ele é sempre cantado e dançado. Rotineiras, baseada numa situação de romantismo, né? Porque é um casal que se ama e não pode ficar junto. Mas é exatamente o que meu pai falou. Eles cantam como falam, como quando deveriam estar falando. E por mais que não seja como nos musicais hollywoodianos, onde existem coreografias montadas de dança, a expressão do corpo, das cores e principalmente da fala nesse filme é muito importante. E por isso eu acho que ele é um musical francês que se destoa do que o cinema americano propõe, né? Para frente e para trás a gente não vê muito filme similar assim, onde não há falas, né? E muita gente tem aversão a isso, porque espera um pouco, como a Lara fala muito, como o cinema ele é uma das artes que tem mais o lado comercial mais forte, as pessoas misturam muito e cobram muito coisa de um filme, né? E eu acho que a gente vive num mundo, num sistema tão racional que a gente costuma rejeitar o que é o lúdico. E o musical, principalmente esse musical idealizado americano, que também é um projeto político, mas que te traz fora da realidade. Eu sinto que a gente perdeu um pouco disso. Talvez a pandemia até tenha resgatado um pouco essa necessidade de voltar para um mundo que é seu, que não precisa ser real, que não precisa ser explicativo. E os streamings trabalham muito nessa direção, né? Na contradireção, né? Muito de uma realidade ou de uma violência. Ele não parte para a autoria. E as autorias mostram que cada um tem o seu jeito de enxergar o mundo, de fazer as coisas, de fazer a sua arte, né? A sua expressão cultural. E a dança tem tudo a ver com isso, né? O musical se preocupa Exatamente. muito. Eu preparei uma colinha aqui sobre a história do musical. E eu não sei. Oi? Eu acho legal. Sim. Eu fui pesquisar uma parte da dança só e depois comecei a entrar no cinema. E não quis ser tão didático, porque eu vou entrar numa outra parte depois. Mas o que eu vi foi que a dança começa a aparecer como interpretação no século XVII. Aí começam os balés, depois as óperas. E aí começa a misturar com interpretação nas cortes, nos reis, né? Para os reis. E depois o cinema. O cinema ele é pelos Lumière de 1895, né? E aí os primeiros filmes tinha com a Sarah Bernhardt, tinha tudo. Tinha muita dança, né? E tinha muita dança. Mas com a câmera parada e a pessoa dançando lá dentro, né? O começo sempre foi assim. Mas depois, quando o cinema começa a falar, o primeiro filme falado é O Cantor de Jazz, de 1927, né? E o Al Jolson lá, ele canta e ele é intercalado com um disco de acetato, e as vozes dele e tal, mas é tudo muito estático, muito parado, não há realmente exercício sem ser a dança. A câmera era parada, assim, né? Os primeiros movimentos de câmera foram do Griffith, né? No cinema americano, na Segunda Separação, aquele filme super racista, mas ele começou a descobrir que não precisava a câmera ficar parada e o objeto lá dentro se movimentando. Tem uma coisa muito curiosa, eles filmavam
se você pegar aqueles filmes cultos, mudos, em 1896, 97, eles filmavam um objeto de importância. Então, por exemplo, tinha um dos jogos de cartas. Aí está lá jogando o Hemingway. São pessoas todas importantes, mas o destaque para a gente vai para o garçom, porque o garçom é o único que se movimenta. Então ele vai, serve uma coisa para um, faz uma graça para a câmera, e o garçom acaba sendo o elemento principal e não o Hemingway, que não para, não se mexe, fica com a carta parada. É porque o cinema era uma novidade para todos, né? Então, ninguém pensava em movimento dentro da tela, né? E já era vanguarda, né? Era super vanguarda. Guarda, era um novo brinquedo de todos, né? O cinema, as mil possibilidades se abrindo, o Méliès, né? Que inventou todos, também era com câmera estática, mas eram efeitos efeitos especiais. Ele muitas vezes filmava a pessoa entrando e depois cortava e parecia que ela tinha desaparecido. Um show de mágica, né? Ele era um mágico, né? Ele era um ilusionista. Mas e aí? Que infelizmente morreu pobre, morreu nas ruas em Paris, jogado no chão, né? O Méliès. Ele foi retratado, ele é o personagem que é retratado na Invenção de Hugo Cabret, do Scorsese. Passadamente sobre o Méliès. Aí depois o cinema começa a vir com aqueles musicais da década de 30, a dança do Busby Berkeley, depois Fred Astaire. O Berkeley, ele fazia um negócio geométrico. Você já viu filmes dele, Lara? Foi o que a gente estava conversando hoje, né? Eu estava comentando que ela nunca assistiu nada deles. Ele fazia aquelas geometrias de vista de cima, as mulheres na piscina, Esther Williams, ele lançou só para Miranda, né? Uma coisa também bastante midiática, né, para um público que estava começando a consumir o que era a linguagem, que era o tempo das vedetes, né? Eram as mulheres, as dançarinas, vedetes. Femininas. Eu acho que tem muito disso da idealização e da coreografia, né? Sim, do planejar. sim. O básico era a coreografia, né? Então, você olhava de cima, as vedetes, que nem você falou, iam se abrindo assim, todas com um movimento que olhava de cima, parecia uma rosa, parecia um círculo, aqueles movimentos geométricos, né? E o beleza. Assim, eu lembro também, Ricardo e Lara, de muita coisa em escada, né? Descendo escada, subindo escada. Berkeley filmava muito em escada, exatamente. Eu não sei se uma besteira, mas talvez justamente as escadas, a ideia da coreografia era para dar um movimento que talvez eles ainda estavam aprendendo a explorar com a câmera. Era algo novo. Sim. O movimento do corpo era algo natural e que a gente já conhecia, né? Sim. Já era uma linguagem existente. A dança era conhecida, o que ela não encaixava era dentro da tela. De repente, com a Hollywood dos anos 40, 50, o musical começa, no próprio pós-guerra, o musical começa a ganhar uma elevação cultural de status de glamour. Então aí surge Cantando na Chuva, surge Gene Kelly, né? Fred Astaire, Ginger Rogers, inclusive diziam que eles brigavam. Você tem, inclusive, mais movimento, né? De espaço, de subir cadeira, ter cadeira. Agora, Exatamente. Antes disso, Ricardo, eu não sei se você já viu o Chaplin, né? O Chaplin, ele é um cara, assim, muito à frente do tempo dele. Tem um filme que... É um filme que eu tenho interesse de ter. Hoje o YouTube tem muita coisa, né? Eu até comprei umas coisas do Chaplin. Mas nas primeira década de 20, aí, os primeiros 30 anos do século 20, Isadora Duncan, né? Então tinha lá as Isabeltes, que a Isadora, ela rompeu com o sistema do balé clássico, ela foi influenciada por Nietzsche e tudo. Então, ela tinha aqueles movimentos de dançar as árvores e tal. E o Chaplin, isso eu vi num documentário que eu pesquisei, que ele tem umas cenas com ela. Eu não sabia. E deve ser uma coisa muito rara, assim. Eu ia te perguntar se você já viu. Bacana, hein? Vou procurar pesquisar. Que legal. O Chaplin, ele teve uma resistência muito grande ao cinema começar a falar, né? Então, nos tempos modernos, ele tem uma cena que ele dança de forma esquisita. Ele fala e ninguém entende o que ele fala, e ele dança com o corpo bem esquisito de propósito, como um protesto pelo cinema começar a falar, né? E nesse próprio Tempos Modernos já, porque é aquele da fábrica, que ele vai fazendo em série, né?
o Chaplin tem uma cena de puro balé, que ele põe um... É uma cena engraçadíssima, ele põe um patim e ele não vê que ele está no alto. Ele fecha, venda os olhos e ele não vê que ele está no alto, pronto para cair de um mezanino. E ele vai Muito até a bom. borda, perna, e todo mundo vê quando ele solta a máscara, né? Quando ele tira, que ele começa a ameaçar de cair. E é a própria dança que ele fez no Em Busca do Ouro com os pãezinhos, né? Que todo mundo conhece, com os pezinhos dos pães, né? Nossa, sensacional. É. Ele tinha muita dança na obra dele, assim, aquela também sensacional quando ele faz a figura do Hitler, né? Faz a Exatamente. paródia do samba com Demais. o Globo. Gente, aquilo lá é sensacional. Sensacional. Sabia chocar como ele e fazer rir nas mesmas cenas, né? Uma crítica, né? E você vê, assim, Sim, a guerra. Foi durante a guerra. Ele fez esse filme durante a guerra, né? Ele teve grande por causa desse filme. Os Estados Unidos não queria, evitava tocar no assunto de guerra, não queria falar. Ele vai e faz um filme desse. Oh, meu Deus. Muito corajoso. Ele foi expatriado, esse filme só pode passar nos Estados Unidos muito tempo depois, tanto que ele veio ganhar um Oscar muito lá para frente, né? Chaplin teve sempre problemas. E depois, aí essa fase de ouro dos musicais hollywoodianos, dos anos 50, a Lara é tão apaixonada, pode falar um pouco do Cantando na Chuva? Tá, vamos lá. Eu acho que Cantando na Chuva é exatamente o que você falou, Isabel. A gente já tem uma evolução do que era, principalmente com relação à movimentação de câmera. Quando você falou, me veio a cena principal, né? Cantando na Chuva, Singing in the Rain, que é o momento que ele canta depois de estar apaixonado, de ter recebido o primeiro beijo, né? E é muito legal essa cena, primeiro porque os perdão. Eu estou mostrando aqui o pessoal, para quem não conhece. Tá, sim, com certeza. Não, se você não conhece, você precisa conhecer, porque eu acho que ele é o maior exemplo, talvez, desse musical da década de 50, que é grandioso, é colorido, é visualmente vislumbrante. A gente tem cenas que pegam de longe, as cenas de dança maravilhosas, com uma narrativa muito simples, mas que ao mesmo tempo faz uma homenagem para aquela Hollywood que estava construindo um charme e um glamour, exatamente como você falou. E eu sinto que nessa cena do Singing in the Rain, é muito interessante ver não só as expressões do Gene Kelly, que são muito boas, mas ele também é um excelente dançarino. E aquela cena em que ele vai passando pela rua, né? É engraçado que a câmera anda junto com ele, mas para dar o espaço para ele dançar. No final a câmera sobe da rua. Que ele dá aquela volta e ainda uma música extremamente grandiosa que você sai dali. Isso eu acho. Uma vez uma amiga minha que fazia teatro musical, ela comentou comigo que a música no teatro musical, ela vem quando as palavras já não são mais suficientes. E eu acho que essa cena e muitas outras, mas essa cena acho que combina muito com o que a gente está falando, porque ele demonstra a paixão dele dançando. Cantando também, dançando na chuva, cantando na chuva. Assim, a primeira, eu lembro desse filme quando eu era garota, que a gente assistiu a Sessão da Tarde, né? Passava a Sessão da Tarde às 14 horas, assistia esse filme. Passava os filmes do Fred Astaire na TV e tal. E que a gente tem um olhar hoje, como pesquisadora, né, com mais maturidade, eu fui rever esse filme, né, e essa cena, de fato, é uma cena muito marcante, porque os nossos olhos, eles vão perceber um outro protagonista, que é o câmera, né? É o que você está falando. O câmera te leva para um lugar junto com... Quer dizer, o Gene Kelly te leva pela arte da dança e tudo mais. Mas o câmera, ele faz uma coisa sensacional ali, né? Porque ele não fica com a câmera parada, é como se ele estivesse nos levando para dançar junto. É a minha impressão, né? Assim, é a mistura das linguagens, né? Exatamente o que você falou no começo, a mistura da linguagem da dança com a do cinema, né? Sim. É a movimentação
câmera com a movimentação Tem do uma próprio... coisa curiosa que eu queria colocar sobre o Fred Astaire. Tem uma história curiosa com ele, que um estúdio negou o Fred Astaire quando, não sei se você sabe disso, Isabel. O estúdio colocou assim o que fez o teste com o Fred Astaire. É feio, canta muito mal, dança um pouquinho. Olha, eu não sabia. Depois E virou ó, o maior, né? que coisa, né? Maior Tiveram dançarino. que engolir cada palavra, né? Engoliram cada palavra, cada letra. Sim. Mas eu acho que um outro musical dessa mesma época, que até antecede um pouco o Cantando na Chuva, que é legal de falar, é o Mágico de Oz. Ah, sim. E o Mágico de Oz, ele é interessante, a gente estava até discutindo hoje, porque ele não é tanto de grandes coreografias. As coreografias que existem dentro são, não, eu acho que simples, diminui um pouco, porque ele é um filme extremamente importante. Mas ela é muito mais o andar da carruagem, né? Dos personagens andando e Muito colorido, interagindo. bonito. Vocês estão falando da versão com a Judy Garland? De 39 com a Judy Com Garland. certeza. Muito bom filme. Do ano de O Vento Levou, mexeu com um monte de coisa no cinema, com a própria uso dos musicais, né? Sim. E eu interessante, falando de narrativa mesmo, e até das canções que são feitas, porque eu acho que esses musicais dos anos 50, da década de 40, eles têm uma proposta, eles têm uma finalidade, né? Que é justamente vender esses Estados Unidos perfeito, mágico, onde tudo dá certo. O sonho americano, né? Os famosos sonhos americanos. Pode olhar que aquele do Faroeste, Os Sete Noivas para Sete Irmãos, você conhece, né, Isabel? Ai, é maravilhoso. Ele tem muito movimento, os números, a coreografia dos números até hoje seria uma coisa super difícil de fazer, né? Eu não entendo muito de dança, que nem eu falei, mas quantos figurantes tem ali fazendo os movimentos contínuos para um lado, para o outro, ali em cima na casa lá no oeste, né? É que eu acho que, só completando isso do Mágico de Oz, porque assim, o Mágico de Oz ele segue essa mesma linha da extrema felicidade, da alegria e da cor até que Hollywood queria transparecer. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito porque ele tem uma narrativa infanto-juvenil. Ele é diferente das narrativas de musicais da década de 40 agrada e as 50, crianças também. que normalmente são romances, né? Não dá pra... Eu acho que é muito difícil a gente fugir de musical sem falar de histórias de amor, que dão certo ou não, né? Logo depois dos anos 50, o musical símbolo seria o Amor Sublime Amor, que foi refilmado por Spielberg, o West Side Story. Amor Sublime. E ele, nos anos 60, ele já faz um contexto um pouco social, né? Porque são jovens de gangues de rua, do gueto lá dos Estados Unidos. Ainda brincando com um clichê que é Romeu e Julieta, né? Mais uma relação com outra linguagem, com outro texto, essa coisa de famílias que se detestam e a rivalidade entre elas, que é uma coisa que o cinema americano utilizou por muito tempo. Amor, em inglês é West Side. Amor Sublime Amor. West Side Story. Aí já tem essa mudança, realmente, de aparecer o pobre lá no musical e a briga de gangues, né? Já misturando com o tema. Latino-americano, o imigrante, né? Você começa a sentir essa diferença, como o musical se adapta a uma coisa que normalmente não usava dança nem musical. Mostrando uma fragilidade social, né? Mas também mostrando mais a cultura americana também. Do imigrante, né? Do chicano. Sim. E vai aparecer também depois, nos anos 70, com o Embalo de Sábado à Noite. Tem essa questão social, né? O John Travolta ele é aquele exímio dançarino e tal, mas ele vem de classe social ali, né? De aprender ali, de frequentar as discotecas, né? Junto com as discotecas, com as novelas, né? Tudo que ele trouxe. Esses musicais, agora avançando bastante no tempo, né? Esses musicais americanos da década de 70, de 80, eu sinto que existe também uma liberdade maior. É claro que ainda são danças coreografadas, mas existe uma liberdade de expressão maior do corpo. O corpo é mais livre para fazer, não necessariamente... Porque após o Woodstock, mudança de revolução, né, hippie, e aí a gente já começa a enxergar o nosso corpo de maneira diferente, e a expressão que ele causa dentro e fora da tela, né? Tem aquele Hair, né? Hair nos anos 80, começo. O Hair é a cena da dança lá que virou tantas propagandas comerciais, né? Que ele vem pela mesa inteira, assim, usando.
E os filmes do Cabaré, né, de 72, Oscar. O Sim. Cabaré, o Zambinelli é um marco também da mistura com política, com tudo, né? Um Narrativas mais musical densas mais também, né? pesada, com cores mais sombrias e escuras, o Cabaré, né? Que marcava também esse período de constante guerras, né? Guerra Fria também E que vem de no um mundo. coreógrafo que era um gênio, né? O Bob Fosse, que dirigiu também o Dead Jazz, o Ah, o The Blade, Jazz, tá vendo aqui, ó. tom do Bob Fosse, Starry. Eu acho que uma coisa que a gente queria muito falar aqui, até porque, de novo, eu acredito que quando a gente fala de dança no cinema, a primeira imagem que vem na nossa cabeça são os musicais americanos. Mas a gente quis trazer uma quebra, né? Até porque, primeiro, a gente viu um filme recentemente que traz muito Já dessa quebra, vamos comentar. porque a gente vai mostrar que o cinema e a dança, eles não necessariamente estão somente atrelados à felicidade, né? Sim, E aquilo que é bom. eu vou colocar isso que a Lara está falando em outros termos. Tentar. A gente fala em dança, é o corpo dançando, né? A gente fala em cinema, a câmera se movimenta, o objeto se movimenta, por exemplo, a dança do osso sendo jogado no 2001, Odisseia no Espaço para cima, aquilo Nossa, é um retrato, né, de um objeto ganha significância. Outros, a Aurora do Murnau na década de 30, o movimento que a câmera faz um dinamismo na rua que parece que tudo dança a seu redor. Para entender o próprio Poltergeist, falando em cinema comercial, quando ele entra naquela sala e aqueles compassos, aquelas coisas giram, tudo que movimenta como um bailado tem um significado diferente para a gente. sim. É até nos ajuda a pensar sobre o conceito de dança, né? Porque às vezes você tem um conceito muito eurocêntrico, né? O balé clássico, o jazz, aquilo. Mas tem uma outra dança, inclusive tem muitos filmes abordando sobre isso, né? Por exemplo, aquela Ela Dança, Eu Danço, que vai trazer o hip hop. Agora tem um filme, gente, que eu gosto muito, ele não é um musical, mas ele traz a dança dentro do contexto, que é aquele Perfume de Mulher, né? Com o Al Pacino. Tanto que Nossa, fica inesquecível, né, da dança. inesquecível, aquele tango, né? Que ele dança com a. E não é nem protagonista, né? É uma moça que está num lugar assim. E assim a dança vem, assim. Achei muito interessante essa abordagem de vocês. Inclusive, a gente, por causa dessa live, desse contato com vocês, conversando com uma aluna aqui na UFMG, ela falou assim: nossa, Isabela, assim, eu tenho muitos DVDs, né? Muitos, porque eu gosto de ter, até hoje eu tenho, eu gosto de assistir. Embora muita coisa tenha no YouTube, mas você ter o disquinho, gente, é muito legal. É igual ouvir um vinil. E ela falou: Isabel, eu tenho uns 16 títulos, sério? Vamos juntar o nosso material e fazer uma exposição? Vamos. Na sexta-feira de manhã, nós vamos fazer uma exposição. Ela vai levar os dela, vou levar os meus, e a gente está montando um clipe, sabe? Com os melhores momentos. Ela está fazendo, né? Nós selecionamos os filmes e vamos passar. Sabe por quê, gente? A gente discutiu, eu abri uma disciplina para acompanhar o seminário, né? Os alunos. São 13 alunos. Tem alunos lá na turma que nunca tinham ouvido falar de musical. A gente falava de um filme de outro, ninguém viu, ninguém nunca tinha visto, né? Então eu falei: não, gente, nós precisamos fazer. Eu falei: olha o tanto que essa live é construtiva, né? Porque fala de memória, né, gente? Memória. O quanto que é importante resgatar. Então, eu acho que para mim me choca um pouco mais de talvez não esperar, porque eu sinto que no fundo isso sempre fez parte da minha vida, e principalmente falando de musicais, sejam eles os mais comerciais, os antigos, os novos, eles sempre tiveram muito comigo. Eu sempre gostei muito, e eu acho que é justamente essa liberdade do corpo, essa liberdade do falar, a liberdade do ser. Eu acho que isso é a magia do musical. Você se expressar sem regras, sem limitações. E é muito triste saber que talvez a gente
gente esteja perdendo um pouco disso. Essa liberdade. Dessa liberdade e até de ter acesso a esse conteúdo. Eu sinto que hoje, nossa, quantas vezes a gente escuta de pessoas que não gostam de ver filmes musicais, que acham chatas cenas Agora, gente, dançadas. E já se perguntaram por que será que as pessoas têm preguiça de musical? Saber, é Será? uma versão mesmo. Tem gente que, mesmo independente de cultura, viu, Isabel, tem gente com muita cultura, mas que não pode ver um musical de jeito nenhum. Como se o musical fosse como se a narrativa de um filme tivesse que estar presa a alguma regra, né? é que eu acho que justamente é o medo de sair daquela caixinha, é o medo. A gente vive num mundo muito racional e científico, não que seja um problema isso, mas eu sinto que a gente perdeu um pouco do que é sentir, do que é dizer o que sente. Acho que até com as redes sociais E a eu ia gente falar teve agora de redes sociais esse também, afastamento. porque parece que as nossas emoções estão todas ali dentro, aqui dentro do celular, né? Parece que agora, quando a gente acabar de conversar, a gente vai correndo ver quem escreveu para a gente, porque que demorou para escrever. Isso é tudo péssimo, né? É, Isso é péssimo e a gente se sente sem liberdade. A gente está ficando sem liberdade. Nós estamos sendo consumidos por é. esse né, virtual aí. Nós acabamos de sair de uma palestra agora com a Alina Donar, lá do Canadá, e ela estava falando, o tema dela é dança psicossomática, e ela fez uma oficina com a gente aqui pela tela. Ela falou assim, gente, às vezes a gente trata a dança uma perspectiva tão espetacular, né? A espetacularização do corpo, e esquece de dançar consigo mesmo, esquece de olhar para si mesmo. Você está falando aí Do seu corpo. que às vezes a preguiça é porque não quer perder tempo, né? É o texto, é a narrativa. E às vezes a dança, ela, às vezes ela vai, não tem como você falar assim, isso é A, isso é B, isso é C. Você vai gastar, de repente, meia hora para dizer com dança algo que você com uma palavra diria. Mas pela outra perspectiva, é a perda que a gente tem de entender e ver esse corpo numa perspectiva poética, né? Esse corpo poético. É uma colega minha que gosta muito, a Olga. Legal. Eu acho que é a pressa, né? Mas por que eu vou ficar vendo dança aqui, né? Eu quero ver o final da história, né? E faz perder a ação, o detalhe. E é uma perda, né, gente? Nós que gostamos e que nos deleitamos. E essa palestra que a Alina acabou de dar aqui, ela mostra muito disso que a gente está falando, uma perspectiva assim, científica, psiquiátrica mesmo, né, psicológica, do impacto que isso tem. Você se deixar ir, né? E ela fala que nesse movimento existe um movimento de cura e até de descanso. Porque você está ali, você igual o Jenny Kelly, ele nos leva para dançar com ele, né? Naquele momento ele nos leva. Então, tudo ficou para trás. O celular ficou... Estou aqui filosofando, né? Essa questão do detalhe. Muito interessante, Lara, essa fala sua sobre essa perspectiva. Acho que talvez seja isso, né? Você falou, acho que você pontuou. Eu queria falar, enquanto você estava falando, eu acho que justamente musical americano é o que as pessoas atrelam a dança no cinema. E ela é de uma extrema positividade. Era aí que a gente ia entrar, porque a dança não necessariamente ela precisa estar ligada a uma positividade falsa. Porque e aí a gente entra, eu acho que num filme que precisa muito ser falado aqui, que é o Dançando no Escuro. Eu só vou pedir uma coisinha antes de entrar na questão. Esse filme é maravilhoso. Esse vai dar falta. Eu lembrei, quando você falava, Isabel, de dois filmes que jogam a dança como o elemento de dança como sentimentos diferentes que a Lara falou. Um é o Sabotador, do Hitchcock. O Hitchcock é uma cena que ela é uma moça, ela é uma benfeitora, ela está dando uma festa para todo mundo, mas na verdade ela é uma bandida, né? A mulher, uma senhora mafiosa. E o rapaz, enquanto eles dançam, enquanto eles bailam pelo salão, eles tentam escapar, mas as portas vão sendo fechadas. E a outra é a do Luchino Visconti, do Leopardo. A cena do Leopardo, ela tem um cuidado, a cena do baile, da dança,
que cada um, o Visconti olhou detalhadamente, coisa que hoje o cinema não faz mais, olhar para o detalhe assim. Cada uma daquelas pessoas que estão olhando lá atrás para o homem bem mais velho dançando com a moça, com a Cláudia Cardinale, o Burt Lancaster, eles começam cada um tem uma expressão, cada um entende a dança de um jeito. Eu acho que o baile, o espaço baile, né, que é essa coisa bem de época europeia até, né, de você fazer um baile, mas é um momento em que todo mundo tá se olhando. Treta, né? A gente gosta muito de filme, a gente brinca que é fofoca, né? Mas é um momento, e isso a câmera pega muito bem, principalmente a câmera do Visconti, no Leopardo, você consegue entender o que todo mundo tá sentindo ali. O sentimento, um tá suando, sim, enquanto eles dançam. O baile da tua escola também, não esquecemos de colocar no... Tá, mas eu só quero tocar, acho que no Dançando no Escuro, porque eu acho que ele é um filme que aqui ele não pode faltar, e que eu acho que tem muito a ver com o que você estava falando, Isabel. Porque assim, eu acho que é uma positividade muito bonita, é uma conexão e uma desvinculação do mundo real, esses musicais da década de 50, mas não quer dizer que um musical ele não possa te falar, te comunicar uma realidade de sofrimento, que é a realidade da protagonista que é a de Bjork. Dançando no Escuro, que é a Bjork, ainda uma cantora extremamente famosa, né, colocada no papel. E a Bjork, ela é uma mulher cega, né? Que ela tá perdendo a visão e o filho dela tem a mesma condição que ela. E ela precisa pagar uma cirurgia para evitar que isso aconteça. E o filme é o processo dela tentando conseguir esse dinheiro. E o que é interessante da gente falar aqui é que as cenas musicais, elas vêm num momento de sufoco, elas vêm num momento de alto sofrimento durante a jornada da protagonista, e são os momentos de felicidade, mas é uma ilusão. O que te pega na narrativa do Lars von Trier é mostrar que o que ela está cantando é uma mentira. E que não é aquela realidade. E isso é uma crítica muito forte ao musical, à estrutura do musical. É uma outra visão, né? Uma dança do sofrimento. E é um filme agoniante o tempo todo. Eu não acho que ele é o tipo de filme que você vai sair feliz e cantando, como, por exemplo, num Cantando na Chuva. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é libertador ver que o musical ele pode te passar dor. Essa fronteira. Que a dança pode te passar dor. Ele vai trabalhar o lugar, o conceito da empatia, né? Que às vezes a pessoa, ter a pessoa na rua ali, ou ter um colega, não se toca, não tem empatia, mas às vezes o filme faz esse papel, né? Você sabe que filme que eu lembrei aí também? O Cisne Negro, né? Sim, o Cisne Negro também. Também essa abordagem assim, do sofrimento daquela imagem da companhia de dança, do sofrimento da protagonista. E ainda vinculando aí, né, balé clássico, né, o próprio balé, né, do Cisne Negro, que é essa dualidade, né, do bom e do mal. Isso é muito claro dentro. Isso que você está falando, Isabel, chama o termo exegese, né? Exegese, você se sente quando... Por isso que o cinema americano faz muita identificação com o heroísmo, né? Porque quem não quer ser o Capitão América salvando o mundo, né? O Homem de Ferro. Nós não somos assim, né? Nós somos seres humanos. E às vezes a gente não gosta de nos ver nos papéis humanos. Quando a gente faz, o Lars von Trier, que a Lara citou, é um cineasta que te põe em papéis que você não gostaria de se ver, né? Em fazendo coisas que não gostaria. A rede social, tudo, a gente hoje está acostumando a trabalhar só com os heroísmos, só com os elogios, só com as coisas, né, bacanas de viver, e não enxergamos que a gente tem os dois lados, né? E eu acho que uma coisa muito interessante, a dança, eu acho que, obviamente aqui falando como uma pessoa leiga em dança, né? Mas eu acredito que a dança junto com o cinema, a gente tem uma narrativa que ela é clara, ela é uma história linear. Eu acredito que isso por si só, ela gera um vínculo. Não e novamente, eu acho que isso agrega tanto à dança quanto ao cinema, porque o cinema ele
ele precisa disso, ele precisa da expressão do corpo, dessa expressão do corpo que ela não é clara, que ela não necessariamente precisa ser precisa, como num balé clássico, mas ao mesmo tempo é muito interessante ver a dança ganhando essa estrutura narrativa, que dependendo do filme, obviamente, ela pode se tornar muito complexa, né? O próprio Cisne Negro que você falou transcende o balé, né? A vida daquela personagem que não está bem, está cheia de problemas Sentimentos obscuros. emocionais, entra também no Dançando do Escuro, né? Não é somente ela dançando e cantando o que ela sente, porque existe ali, você consegue se aprofundar em quem é aquela pessoa. Novamente aí o processo de empatia que você falou também, né? Dentro desse processo de empatia, tem um filme, tá na internet aí, eu não sei se ainda está aberto, estava aberto um festival do cinema italiano, passando alguns filmes de 2022, 2023. É só escrever aí, Festival do Cinema Italiano. E tem um filme que ele vai ser um provável indicado do Oscar de filme estrangeiro, chamado C'è ancora domani. Esse filme, a mulher apanha do marido. Ela apanha do marido, mora ela, a filha de 19, 20 anos, as duas crianças pequenas, e quando ela faz qualquer coisa que o marido julga errado, ele bate a porta, tranca, só que o jeito da diretora, que é a própria atriz, da Paula Cortellesi, mostrar, foi com a dança. Ela foi com a dança. Ele bate a porta, tranca, você sabe que ela vai apanhar, ele já mexe no cinto, tudo. Só que ele puxa ela para dançar, entra uma canção italiana antiga. Eu achei que ela achou um jeito muito sutil de mostrar uma violência, porque nem tudo precisa ser mostrado. E ao mesmo tempo não te poupa. Você sente que ela está apanhando do mesmo jeito lá do marido, só que você não vê. Como é que chama o filme, cara? É em italiano C', o E com a crase, c'è, que é tem, né? Ancora domani, seria sempre, ainda existe um amanhã, ainda haverá um amanhã, que é a própria condição dessa mulher dela reagir a essa situação caseira, né? Eu acho que dá até pra gente pontuar. A gente sabe que o cinema americano, não nos musicais, mas é um cinema que se aproveita muito dessa extrema violência, e a gente sabe que a violência doméstica é um tema muito atual, né? Sempre existiu, mas agora é cada vez mais falado, e que é um gatilho muito delicado para muita gente. Eu sinto que justamente por ser uma diretora, ela consegue preservar a delicadeza do musical, mas ao mesmo tempo te expor a vulnerabilidade que aquela mulher está exposta. Que é muito a ver com o Dançando no Escuro, né? O musical te traz a realidade, ele não te traz um sonho. Ele não é a fuga, ele talvez seja a resposta. Exatamente. Isso é incrível. E ela tem mais chance de escapar da condição que ela está, de reagir à vida, através de um foco do que de uma fuga, né? Sim, com certeza. E eu acho que é muito legal a gente olhar para o musical dentro do cinema dessa forma, como não uma forma de fuga, mas talvez de se encontrar também na realidade. Muito. De autoconhecimento. De autoconhecimento. Muito legal. Faltou citar um cineasta ímpar aí. Pensou? Eu ia falar, não. Eu queria, acho que só antes de falar, é porque o Saura, a gente vai falar dele, eu acho que ele é o maior símbolo de dança com um grande diretor. Cenografia, com iluminação, Carmen, Bola de Sangue. A gente acho que precisa falar do Fale Com Ela, que eu não sei se você conhece. Na verdade, eu nem tinha anotado aqui. Eu acho que precisa. Almodóvar, diretor espanhol. O Fale Com Ela, na verdade, o Almodóvar, ele é um diretor espanhol conhecido pelos seus melodramas, por narrativas melodramáticas, exageradas, lembrando até novelas, mas que tocam em pontos sensíveis e delicados que, principalmente para a época dele, eram completamente subversivos. Sexualidade, uso do corpo. E Fale Com Ela é um filme muito legal porque ele começa e termina com dança. Com a Pina Bausch. A própria Pina Bausch aceitou participar do filme, né? E eu vi esse filme, gente, várias vezes. É lindo. Viu? Ai, que bom. E ele te torce, porque você acaba torcendo num momento que você se vê em papéis. Ale Álvares colocou aí, ó, C'è ancora domani. Isso aí, obrigada, Ale Alves. Esse mesmo. Está saindo com uma listinha, né, gente, de filme para rever, para conhecer. Depois a gente, quem quiser perguntar aí, depois a gente responde todos os filmes, fala de qualquer um, onde encontrar e tudo. Mas o Fale Com Ela não é um musical, não é um filme cantado o tempo todo, tem só realmente essa cena inicial e essa cena final, que ditam o filme inteiro. Era de uma escola de dança, né? É como Oi?
como Perfume de Mulher, né? Que tem só aquela, o quê? 2 minutos. Mas fica marcante, Marca tudo, marca o filme. Esse Fale com Ela também é impressionante. É uma história que vai falar sobre abusos, né? E tudo mais. Só que ele vai ficar foco, né? Você vai ficar do lado do abusador. Você não vai entender o que está acontecendo com você, que você está torcendo para o cara não ser morto, não ser preso. Ele vai te trocar, inverter os papéis e vai, consequentemente, se incomodar bastante. Eu gosto muito da escolha, e acho extremamente ousada, a escolha do Almodóvar de começar o filme desse jeito e de perder muito tempo com a Pina... Perder tempo, né? Com a Pina Bausch dançando. Linda. Tipo assim, é o filme, é completamente o filme. Eu não entendo novamente tanto sobre. Eu até gostaria de conhecer mais sobre a Pina Bausch, mas a expressão do corpo dela é tão diferente de tudo que a gente viu em coreografias de musicais. É uma dança livre, é uma dança solta, que dita completamente o que é o Fale com Ela. Um filme talvez até quebrando barreiras morais e ao mesmo tempo te fazendo questionar a sua própria moralidade do que é certo e do que é errado. E tem um documentário também sobre a Pina, que é o Pina do Wim Wenders também. Uhum. Com certeza a escolha do Almodóvar por Pina Bausch não é por acaso, porque a Pina ela veio investigando, né, depois de uma fase da vida dela, depois de Sagração da Primavera, ela se voltou para o cotidiano, né? Então, parte da metodologia dela, inclusive de montagem coreográfica, é ir para a rua e observar. Então, a partir dessa observação, eles tinham um laboratório onde cada um falava da sua experiência. E dentro dessa experiência, do olhar o outro, fazer uma análise, uma autoanálise ou uma autonarrativa de si mesmo. Então, os trabalhos delas vão falar sobre o cotidiano, sobre o sujeito inserido, o sujeito ali, né? No sentido alemão do Dasein, né? Dasein, de ser e tempo. Estar aí, é o ser aí. Então, a Pina traz muito isso. E na época, eu estava fazendo o meu mestrado quando eu vi esse filme, que me fez pensar muito sobre isso, né? É um filme que nos faz pensar. Porque é o que você falou. Você fica com dó do bandido, né? O cara, do cara que estrupou, Para quem conhece o filme, ele está indicadíssimo, né? Ele usa uma questão tão diferente para o universo masculino, porque as duas mulheres entram em coma, a toureira é a outra. E os homens, na medida que elas não falam durante o filme, o homem começa a dizer o que ele sente, que não é típico do homem expressar seus sentimentos em palavras, em expressões corporais. Em todos os filmes dele. Ele ama expor esse homem fragilizado. Ele mostra as paixões do homem fragilizado, dos que estão vendo as suas amadas em coma e não tem o que fazer. E a paixão que ela não precisa, ela não está dentro do que a gente espera como idealização de paixão, no sentido de que ela não é ética, né? Eu acho que isso, ele é subversivo à ética. E isso é muito interessante. A moça tem um filho por causa de uma paixão e por causa de um estupro. É uma coisa absolutamente maluca. A gente enxerga, aí é um debate filosófico, né? Mas a ética como talvez o homem de bem, o homem perfeito. E, no fundo, o que é interessante quando você subverte um pouco a ética é ver que existem vários lados de uma única história. Eu acho que aí também entra a dança da Pina Bausch no começo. Você falou assim, Isabel. Não existe uma única história, não existe uma única versão e não existe um único certo. É isso existe um respeito pelo que o outro pensa, pelo que o da rua pensa, né? Que nem você fala da resguardar. Se colocar numa situação à distância e olhar para aquilo tudo e falar, meu Deus, as coisas não são tão simples quanto eu imaginava que era. E eu acho que isso é uma libertação. Isso eu acho que é talvez um privilégio do cinema, de poder te mostrar várias versões de uma única história.